Olá, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com você. Comigo, você sabe, como sempre, está tudo sempre azul, tudo blue com você. Eu tenho certeza que as coisas vão como sempre deveriam ser, porque, afinal de contas, nós estamos sempre de bem com a vida. Eu sou André Pacheco e você me conhece, daqui diretamente da nossa ilha, dos nossos estúdios, daqui da Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, contando sempre com a responsabilidade do Departamento de Jornalismo do Grupo Metropolitana de Comunicação, contando também com apoio e assistência técnica de toda a nossa equipe, supervisão e chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e a direção-geral é do Danilo Teles. Hoje, no nosso quadro Me Conte a Sua História, nós vamos falar de um dos maiores atores da dramaturgia brasileira, do cinema, do teatro e principalmente da televisão brasileira. Ele sobreviveu a gerações e resiste ao tempo até hoje. E por ser um ator da velha guarda, com a sua competência, com o seu talento e, acima de tudo, com muita humildade e simplicidade, nunca menosprezando a imprensa e sempre fazendo questão de estar ao lado de fãs que o param pelas ruas, principalmente do Rio de Janeiro, a simplicidade, a modéstia e a humildade, esses ingredientes acabaram se resultando, através do tempo, do segredo do sucesso dele. Nós vamos falar do Tony Ramos. E quem não gosta do Tony Ramos? Gerações e gerações nascendo e crescendo, e ele sobrevivendo, como eu disse e repito, ao tempo e resistindo. E há mais de 45 anos é funcionário da Rede Globo de televisão. Não é fácil manter uma marca como essa. Antônio de Carvalho Barbosa é o nome dele. Todo mundo sabe que Tony Ramos é um pseudônimo dado por uma tia, que ao invés de colocar Antônio, simplificando no diminutivo para Tony e Ramos, que não é o sobrenome verdadeiro dele. O nome de RG e de batismo de Tony Ramos é Antônio de Carvalho Barbosa. Tony Ramos nasceu em Arapongas, uma cidade pertencente ao interior do estado do Paraná. Tony Ramos, desde pequeno, já ensaiava peças de teatro no grupo escolar quando estudava, e desde o jardim da infância já tinha feito algumas representações. Mas, para quem não sabe, muito embora Tony Ramos tenha nascido no estado do Paraná, em Arapongas, a família era paulista. O pai era um caixeiro viajante e a mãe de prendas domésticas, dona de casa. O pai, resolvendo ir para o Paraná, como de fato acabou indo, quando Tony Ramos ainda não tinha nascido, estava na barriga da mãe, que já ia para o 6º ou 7º mês de gravidez, o pai dele, encontrando uma possibilidade de encontrar uma melhor sorte no Paraná, para lá foi. Mas ficou muito pouco tempo, o suficiente para que Tony Ramos nascesse lá em Arapongas, porque a família resolveu, por determinação e decisão do pai, voltar para o interior do estado de São Paulo, mais especificamente para a cidade de Avaré. Os problemas também começaram, como todo mundo tem, e toda família tem os seus problemas. Como diz o velho ditado, não só de sol e céu azul que se vive, de noites de tempestades e trovoadas também. O pai de Tony Ramos acabou se apaixonando por uma outra mulher e abandonou Tony Ramos e os irmãos e irmãs e a mãe dele para se aventurar com uma outra mulher, sumiu, nunca mais voltou, nem sequer deu satisfação, paradeiro ignorado e, pelo que é sabido, até hoje. A mãe, então, começou a costurar, lavar e passar roupas para fora e também trabalhar como doméstica em outras casas que hoje chamam de profissionais de faxina, que são diaristas, para ajudar a colocar comida na mesa da família. E Tony Ramos, então, muito pequeno, mas já com muito juízo,
resolveu ajudar a mãe quando estava de 8 para 9 anos de idade. Trabalhou até de engraxate em praças da cidade de Avaré e depois ainda se aventurou pelo comércio, começou a vender balas, começou também a vender produtos de gêneros alimentícios de porta em porta, até conseguir encontrar o que queria da vida. Claro que ele tinha a veia para a representação, para a dramaturgia, mas a mãe não queria liberá-lo para enfrentar o mundo e sair para a vida, enquanto ele não tivesse, pelo menos, concluído o primeiro e o segundo grau. E de posse dos 2 diplomas, já com 18 para 19 anos de idade, Tony Ramos, então, pediu à mãe que lhe desse a liberação para que ele saísse de casa, uma vez que já era maior de idade, porque ele já tinha um planejamento, a cidade de São Paulo. E Tony Ramos foi para São Paulo sem conhecer ninguém. Claro que ele não foi o primeiro e nem o último a passar pelo que passou, no que eu vou contar aqui, porque muitos também sofreram na selva de pedra, na cidade grande, e depois acabaram vencendo. Tony Ramos chegou em São Paulo numa ocasião onde a antiga rodoviária ficava na Estação da Luz, em frente à estação Júlio Prestes. E todo mundo se lembra onde era a rodoviária, o pessoal da velha guarda, principalmente, na Estação da Luz. Ali Tony Ramos chegou, conseguiu um quarto de pensão nas proximidades da antiga rodoviária e começou a lutar para encontrar um lugar ao sol. Conseguiu fazer alguns amigos e amigas que faziam peças de teatro, mas na categoria amadora. Ele também frequentou oficinas de teatro, escolas de teatro, mas também, não só para se aprimorar e melhorar ainda mais a abertura do seu talento, como também para aproveitar o ensejo de oportunidade para fazer amigos e amigas. E ali, Tony Ramos, numa escola de teatro, especificamente falando no bairro do Anhangabaú, região central de São Paulo, ele conheceu alguns nomes que eu vou citar aqui, que naquela ocasião ainda eram anônimos e que depois acabaram atingindo o estrelato, juntamente com ele, Tony Ramos. Ele conheceu um até então desconhecido, Antônio Fagundes. Depois conheceu um outro também até então desconhecido, Paulo Figueiredo. Um outro também até então desconhecido, Denis Carvalho. Todos esses nomes, todo mundo que está nos vendo nesse momento, todo mundo já se lembrou de quem foram. Denis Carvalho, Paulo Figueiredo, entre outros tantos também que eu poderia citar, que levaria aqui horas e horas. Também Elaine Cristina, Maria Isabel de Lisandra, atrizes também que se consagraram e depois, com o tempo, acabaram desaparecendo. Ana Rosa, entre outras também. E Tony Ramos, então, conseguiu o seu lado social, que era o que ele mais precisava, e com o lado social as coisas começam a ficar menos complicadas. Não difíceis, mas menos, não deixando de serem difíceis, mas menos complicadas. Porque conversa-se com um aqui, outro ali, outro acolá, e trocando informações, as coisas começam a acontecer. E na ocasião, para sermos bem mais específicos, isso na década de 60, no meio da década de 1960, a antiga Rede Tupi de televisão, que hoje não existe mais, a TV Tupi, que ficava nos altos do Sumaré, em São Paulo, estava querendo revelar novos talentos. Estava em busca de gente do anonimato que queria uma oportunidade, ou oportunidades. E nas grades da programação da Rede Tupi de televisão, novelas estavam sendo produzidas. Novelas das 6, das 7 e das 8, tais quais como são na Rede Globo de televisão hoje, até hoje na atual conjuntura. Mas a Rede Tupi, na ocasião, foi a pioneira nesta grade de programação de novelas das 6, das 7 e das 8, emendando também com o noticiário, com o jornal, com o jornalismo na televisão e tudo mais. E Tony Ramos, juntamente com esses aqui citados, foi à luta
e ficou na porta da televisão uma madrugada inteira para ser o primeiro da fila a ser chamado quando a TV abrisse às 7 horas da manhã no dia seguinte para testes de atores e atrizes. São Paulo, naquela época, era uma cidade muito fria, e ele até contou recentemente numa entrevista que daquela noite ele nunca mais vai se esquecer, que foi a pior noite da vida dele no que diz respeito à temperatura. Por quê? A temperatura caiu para 9 graus e ele passou frio apenas com uma pequena japona, porque não tinha dinheiro para comprar roupas melhores para se abrigar. Naquela noite, ele passou frio e teve que se esconder por debaixo de uma marquise para não tomar a garoa da cidade. Naquele tempo, garoava demais em São Paulo, razão pela qual a cidade ficou conhecida depois, dentre tantas denominações, como a Terra da Garoa. A temperatura chegando a 9 graus e às 4 horas da manhã chegou a 7. E ele ficou ali firme. Conseguiu encontrar um bar que abriu, por volta de 5 horas da manhã, uma espécie de uma mercearia e pequena padaria. Ali ele conseguiu um café e um pão com manteiga que ele pediu, porque ele não tinha dinheiro para o café da manhã, porque se pagasse o café da manhã, não teria dinheiro para voltar para casa. Ele precisava pegar 2 coletivos para chegar numa pensão onde morava e mais 2 para ir onde quisesse. Naquele tempo, São Paulo também não dispunha desse recurso espetacular que nós temos hoje com a Companhia Metropolitana de Trens, que é o metrô. Então, tudo já era muito mais difícil na ocasião. E São Paulo, já nos anos de 1960, já era uma cidade muito grande, bem desenvolvida, onde para se deslocar de um extremo para o outro era um Deus nos acuda. E ele conseguiu ser o primeiro a se submeter a um teste. Depois do teste feito, o resultado sairia em questão de 15 ou 20 dias. E ele ficou esperando e frequentando as escolas de teatro. Dali do Anhangabaú, daquela escola, ele foi para o bairro da Casa Verde, onde acabou conhecendo outras pessoas, como Raul Cortez, que já morreu, que era um pouco mais velho, uma geração um pouco antes da de Tony, entre outros grandes atores também. Cláudio Corrêa de Castro, que já era consagrado e que já fazia novelas também. E nesses relacionamentos ele foi encontrando espaço. Aí a Rede Tupi de televisão o chamou para compor o elenco de uma novela chamada Simplesmente Maria, onde ele faria o filho de uma personagem que seria interpretada por Ioná Magalhães, que também já era conhecida. Depois disso, Tony Ramos deslanchou. Mas as coisas ainda continuaram acontecendo para rechearem um pouco mais o sofrimento daquele que de nascença era paranaense, mas com espírito de paulista pelas origens da própria família, que se mudou para lá e depois voltou para o estado de São Paulo, para o interior, para a cidade de Avaré. Ele, então, se viu numa situação muito complicada. Até a televisão chamar, e ele não tinha um emprego fixo e vivia de bicos, trabalhou fazendo bico numa fábrica, trabalhou também naquela época de jornais impressos, ajudou até pessoas a encherem peruas combis para entregarem jornais das 5 horas da manhã em diante, até em jornais conhecidos como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, um bico aqui, outro ali, outro acolá, para juntar os vinténs e conseguir vender o almoço para pagar a janta, como se diria no bordão popular. E o dinheiro acabou em dado momento, e o dono da pensão, onde Tony Ramos tinha um quarto, não foi piedoso. Agiu de uma forma cruel. Ele atrasou 4 dias e certa noite, quando ele chegou cansado, por volta de 10h30, 11 horas da noite, e nem banho quis tomar naquela noite, já queria ir direto para a cama de tão cansado que estava, quando chegou na porta do quarto da pensão, encontrou as suas 2 malas feitas e prontas e no corredor. Ele correu na recepção e perguntou o que estava acontecendo, quando a recepcionista lhe disse que estava apenas cumprindo ordens do dono, que caso se encontrasse com ele, para avisá-lo, para que ele fosse bater noutra freguesia, porque ali ele não ficaria mais, porque ele tinha atrasado o pagamento da mensalidade do quarto 4 dias depois.
E ele realmente não tinha dinheiro. Ele chegou a implorar para passar aquela noite lá. Continuava chovendo na cidade e à noite a temperatura despencava. E ele apenas com uma japona. Mas, como todo mundo sabe, que uma cidade grande como São Paulo às vezes se torna uma cruel selva de pedra, onde as pessoas parecem que são um pouco mais frias, tem muita gente boa em São Paulo também, como em todas as partes do mundo. Mas a própria correria, a própria rotina de São Paulo, às vezes endurece um pouco os corações das pessoas. E Tony Ramos, então, teve que pegar as duas malas e teve a sorte, ao sair na calçada, de ter encontrado um senhor que já o conhecia de bicos que ele fazia para ajudar a entregar os jornais, que estava com uma perua Kombi do outro lado do quarteirão e iria até as proximidades da rodoviária da Luz. E ele, então, riscou uma coisa na cabeça dele, ele pediu uma carona para aquele senhor, que lhe perguntou o que iria fazer lá. Ele disse, porque esse senhor chegou a imaginar que ele tinha desistido de São Paulo ao vê-lo com as duas malas e pensou que ele ia voltar para o interior. Ele disse, não, eu preciso encontrar com um amigo meu lá. Aquele senhor estranhou, mas não quis mais fazer perguntas. E lhe deu a carona e ele desceu na rodoviária. E por quê? Porque a rodoviária era o único lugar que ele encontraria como seguro para ele poder dormir. Porque em qualquer canto que ele ficasse em São Paulo, poderia ser assaltado, poderia ser espancado por vândalos, por pessoas maldosas, correria até o risco de ser morto. São Paulo já era uma cidade que tinha violência e tinha crimes nos anos de 1960. E ele foi dormir aquela noite na rodoviária da Luz. Acabou se encostando num daqueles bancos de plástico que existiam lá. Para quem está nos assistindo, o pessoal da velha guarda e que se lembra da antiga rodoviária da Luz, lá era toda colorida. Na chegada, mostrava, inclusive, aparelhos de televisão daqueles antigos de tubo, distribuídos para todos os cantos, em todas as alas, para que os passageiros que fossem demorar ali para as partidas dos seus ônibus pudessem se distrair assistindo televisão. E tinha muitos bancos de plástico, um colado no outro. As costas de um ficavam no encosto do outro. E ali ele se ajeitou e passou aquela noite. Um frio de rachar, a ponto dele dizer, quando amanheceu, e ganhou um café com leite e pão com manteiga que ele pediu num barzinho, disse que não desejava aquilo para o pior inimigo dele. Se é que ele tinha inimigos, porque Tony Ramos sempre foi uma pessoa muito dada, uma pessoa muito espontânea, muito sincera, muito boa e ajudou muita gente ao longo de toda uma vida. Dali o dia amanhecendo, ele conseguiu então retornar até a TV Tupi através de um amigo que lhe arrumou uma graninha para que ele pudesse pegar os ônibus até os Altos do Sumaré. Eram 2 para ir e 2 para voltarem. E muitas vezes o ponto final dos ônibus que desciam do Sumaré ficava na Avenida Paulista, os pontos finais. E dali os ônibus paravam para troca de motoristas, e trocas de motoristas, ou às vezes iam direto para as garagens. E quem estivesse longe, que tratasse de ir na sola do sapato. Mas naquela manhã que ele foi para a TV Tupi, para compensar o sofrimento daquela noite, o diretor o chamou para dizer que ele poderia começar a gravar naquele dia, mas muitas cenas na época eram feitas ao vivo. A televisão não dispunha dos recursos que tem hoje, ainda mais com essa atual tecnologia. Agora ficou tudo muito mais fácil. Muitas cenas, por falta de material de videotape nas câmeras gravadoras, os atores e atrizes tinham que desfilar o talento, cada um deles fazendo ao vivo. E aquela história, como diria até o Faustão, quem é bom faz ao vivo. E muitas vezes, quando se errava, não tinha como consertar. Porque gravando, você erra, volta, grava de novo, só tem que ter paciência. Tanto para quem grava, quanto para quem está sendo gravado. Mas ele então conseguiu fazer 3 capítulos, gravando uma parte de cada um deles, que era menor. Eles não tinham tanto material de videotape, o resto tudo ao vivo. E Tony Ramos impressionou Ioná Magalhães e grande elenco daquela novela, e dali em diante ele decolou.
Conheceu Lidiane na própria cidade de São Paulo. Sua mulher até hoje, mãe dos seus 3 filhos, modelo e exemplo de família, para ninguém botar defeito. Com ela, Tony Ramos vive até hoje e faz juras de amor e nunca subiu na cabeça dele, depois do sucesso que ele alcançou, principalmente depois que ele saiu da Rede Tupi, depois de ter participado de outras novelas também, como Vitória Bonelli, Os Inocentes, entre outras e outras, ao lado de Rolando Boldrin, entre outros e outros grandes astros. Em 1977, depois de ter ficado um bom tempo fazendo novelas na Rede Tupi, numa do horário das 7 também, chamada Rosa dos Ventos, onde ele fazia o par romântico com Wanda Stefânia, Tony Ramos, então, em 1977, recebeu uma proposta irrecusável para ir para a Rede Globo, no Rio de Janeiro. E juntamente com ele, todos aqueles que eu citei um pouco antes aqui, Paulo Figueiredo, Denis Carvalho, Geraldo Del Rey, Adriano Reis, entre tantos outros, que eram da mesma turma, daquela mesma leva, todos foram juntos para o Rio de Janeiro naquele mesmo ano. E já estrearam em novelas das 6, das 7, das 8 e atingiram o pico do Everest. Porque a Globo, então, já estava despontando como a melhor emissora do país, uma emissora internacional, multinacional, e importando novelas e exportando novelas, e mais exportava do que importava. Era muito raro ter uma novela enlatada na Globo. Às vezes tinha, mas em quase 100% as novelas eram exportadas, fazendo sucesso no mundo inteiro, a ponto de atores e atrizes que participavam de novelas da Globo não eram mais conhecidos apenas em todo o Brasil, como também em boa parte da América do Sul, da Europa e boa parte do mundo, exceto em alguns países com ideias subversivas, politicamente falando, que não aceitavam esse tipo de trabalho, de cultura, e que não recebiam esse material. Mas uma minoria. E a carreira de Tony decolou. A partir dali, em 77, de 77 em diante, na Rede Globo, onde ele participou de várias novelas, na maioria no horário das 8, que hoje são as novelas das 9, na faixa nobre após o Jornal Nacional, Tony Ramos brilhou. Como Márcio Rayala, na novela O Astro, também participou da novela Dancing Days, André Cajarana, também na novela Pai Herói, que deu aquela origem na música Pai, do cantor e compositor Fábio Júnior, que vendeu milhões de discos por todo o Brasil, e é uma música tocada até hoje, principalmente no Dia dos Pais, virou o hino para o Dia dos Pais. Tony Ramos também teve o privilégio de fazer o primeiro papel na história da Globo de gêmeos. Na novela Baila Comigo, em 1981, ele fez os personagens Quinzinho e João Vitor. E a Globo atingiu o pico máximo de audiência na faixa nobre das 8 até as 9, era o antigo horário, na novela Baila Comigo, ao lado de Natália do Vale, ao lado também de Fernanda Montenegro, entre outros e outros grandes astros da dramaturgia brasileira. E não parou por ali. 81 foi o auge da carreira de Tony, com os personagens Quinzinho e João Vitor. Logo em seguida, então, um desafio. Tony Ramos recebeu uma proposta para estudar Libras e linguagem de surdos e mudos, porque na novela seguinte, que seria 2 anos depois, em 1983, a novela chamada Sol de Verão, Tony Ramos teria que interpretar o papel do homem chamado Abel e que era surdo e mudo. E ele teve que ficar 6 meses antes fazendo laboratório para aprender a linguagem de surdos e mudos para poder conversar com gestos e mímicas no ar. E ele só não falava na novela. Acabou falando algumas palavras no último capítulo para fechar a novela com chave de ouro. Porque na novela também não dizia se ele era surdo e mudo de nascença. No último capítulo ele falou para que a novela tivesse aquele fechamento com chave de ouro. Foi o grande desafio, ter que aprender a linguagem de surdos e mudos, e a Globo apostou no seu talento, e mais uma vez a novela atingiu o pico do Everest, o ponto máximo mais alto, na faixa nobre, roubando a audiência de todas as outras grandes novelas. As concorrentes da Rede Bandeirantes faziam na ocasião,
O SBT se aventurou um pouco com o Silvio Santos, depois desistiu. A Record começou a investir e a TV Tupi, àquelas alturas, já tinha falido. E Tony Ramos decolando uma novela após a outra. Nos anos 80, ele reinou, principalmente uma novela sim, outra não, um ano sim, outro não, por uma questão de preservação de imagem, porque a Globo não tinha o costume de emendar um trabalho atrás do outro com o mesmo profissional, porque a Globo entendia que uma atrás da outra, sem interrupção, poderia desgastar a imagem. O objetivo era deixar saudades no telespectador. E assim foi. Depois ele fez Cristiano Vilhena, em 1986, na segunda edição da novela Selva de Pedra, ao lado de Miguel Falabella e grande elenco. Ali fazendo par romântico com Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro e do Fernando Torres, que fazia Simone. Ele, Cristiano Vilhena e Simone, eram o Romeu e a Julieta daquela novela. Pouco tempo depois, veio a novela Rainha da Sucata, onde o ritmo de baladas, o ritmo de lambadas para as baladas, para sermos mais exatos, das noites de 1990, estava em alta. Então, a lambada era a moda musical, o segmento musical na ocasião. E Tony Ramos participou ao lado de Regina Duarte, fazendo o maior sucesso da novela Rainha da Sucata. A década de 90 transcorreu normal, com seus trabalhos sendo notáveis. E Tony Ramos não ficou apenas na representação das novelas. Virou uma personalidade, uma celebridade, a ponto de ter sido convidado para apresentar especiais de virada de ano, de réveillons, o antigo Globo de Ouro, às sextas-feiras, ao lado de Miriam Rios, ao lado de Sandra Breia. Depois, é claro que havia um revezamento, depois ficaram Sandra e Miele, depois Miriam Rios e Denis Carvalho, e por aí vai. Mas ele também, e por aí foi. E ele participando desses outros eventos também. Foi o ator mais convidado de toda aquela geração, das décadas de 70 e 80 até o início dos anos 90, para apresentar bailes de debutantes em todo o país. O baile das debutantes era um evento muito concorrido na ocasião. Hoje, praticamente, já não tem mais. Sabe-se que em algum lugar aqui, ali, outro acolá, ainda, para quem quer conservar um pouco da tradição, acontece em alguns. Mas entre os anos 70, 80, até boa parte da década de 90, um baile de debutantes era muito concorrido, onde as meninas de 15 anos de idade das cidades onde viviam, eram apresentadas à sociedade e sempre era importante ter uma celebridade, um ator famoso, um cantor famoso, ou um radialista renomado, ou um apresentador de televisão nacionalmente conhecido. E Tony Ramos reunia todas as condições. Era um bom ator, também era versátil para ser apresentador, se fosse necessário, era jovem e, acima de tudo, era boa pinta com um figurino de galã. Tudo isso ajudava. Depois depois de Tony Ramos, os outros que também eram chamados, como Denis Carvalho, Paulo Figueiredo, entre outros. Mas Tony era o mais concorrido e era o mais prestigiado, o mais assediado para apresentações de bailes de debutantes, que com o tempo também, em razão da repercussão das suas apresentações em bailes de debutantes, onde ele se apresentava para o público num determinado clube onde estava acontecendo o baile, e depois ele dançava a valsa com todas as debutantes e visitava as mesas das famílias e distribuía autógrafos e com as debutantes tirava fotos para as confecções respectivas de cada uma delas dos seus álbuns. A repercussão foi tanto que com o tempo ele começou também a ser chamado para apresentações, para até participar de jornadas esportivas, para comentar sobre alguma coisa de futebol, que não era bem a praia, mas com a sua comunicação, com a sua versatilidade, com o seu talento e com o seu carisma e a sua simpatia, conquistava tudo e a todos. E quando, então, se aventurou por um curto espaço de tempo para comentar alguma coisa sobre esportes, no futebol, ele satisfez a curiosidade de muita gente. Tony Ramos confessou que é São Paulino.
E nunca foi fanático, mas sempre foi torcedor do São Paulo Futebol Clube, mas nunca gostou de discutir futebol. Depois disso, ele sempre na Rede Globo, sempre na linha de frente, participando também aos domingos no programa do Faustão, um pouco mais recentemente, e sendo convidado para outros programas da grade da Rede Globo. Mas por que eu disse no começo que Tony Ramos sobreviveu ao tempo e atravessou gerações, e até hoje agrada? Pela sua disciplina. Porque hoje, Denis Carvalho, que com o tempo era da turma dele, acabou virando diretor de núcleo das novelas, atuando por detrás das câmeras, já foi demitido da Rede Globo há muito tempo. Paulo Figueiredo também já se mandou, entre outros que já morreram e outros, sabe-se lá Deus onde andam. E Tony foi ficando e foi sobrevivendo. Até nos piores momentos da história da Rede Globo, um pouco antes da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, a Globo estava devendo até as calças, como se diria na gíria popular. E por conta disso estava demitindo muita gente importante que eles não queriam abrir mão, que dos quais eles não abririam mão em outra circunstância qualquer. Mas a necessidade se fez por contenção de despesa. Mas Tony Ramos sobreviveu e acabou ficando. E qual o segredo? A sua humildade, a sua modéstia, a sua simplicidade em lidar com as pessoas. E isso conta muito numa empresa de trabalho, quando os superiores observam, porque quando o empregado pensa que porque um superior seu não está ali, onde ele chegou a um determinado ponto da empresa, ele é quem pensa que ninguém está de olho nele. E se diz até hoje que Tony Ramos, até hoje, quando chega de manhã na Rede Globo, ele cumprimenta desde o porteiro, quando entra com o carro, abre o vidro, pergunta como está a mulher do porteiro, o filho do porteiro. Se o filho do porteiro ficou doente, ele pergunta se melhorou. Depois ele vai, cumprimenta o jardineiro, depois ele entra, cumprimenta o pessoal do café, cumprimenta a todos, para depois ele chegar nos grandões que estão no mesmo nível dele. Este segredo é uma coisa que pouca gente usa na atual conjuntura. E é por isso que muita gente acaba depois dando com os burros na água e as coisas começam a não dar certo na vida. Tony Ramos manteve seu casamento, foi assediado por muitas mulheres bonitas e tentadoras, mas nunca deixou Lidiane e criou os filhos. Constituiu uma família e serviu de modelo como pai, como marido e também como membro da sociedade. Tony Ramos não fuma, não bebe, eventualmente um cálice de vinho aqui, outro ali, outro acolá. Nos bailes debutantes que ele participava, ele pedia água. Muita gente pensa que isso é lenda, mas não é. Foi real. Dando o exemplo, inclusive ensinando os filhos a não se perderem com vícios, selecionarem suas amizades, ainda mais uma cidade como o Rio de Janeiro, para que escapassem das armadilhas da vida social. Ensinou aos filhos desde crianças de que a vida oferece muitas ilusões e que se não tiver os pés no chão e não construir o muro tijolo por tijolo ou a própria casa, pode ruir. Ensinou os filhos dizendo, com a presença da mulher, que uma casa não se começa pelo telhado. E os filhos ouviram e se deram bem na vida e hoje são grandes profissionais. Nenhum deles seguiu a carreira artística. Podem até ter puxado, cada um deles deve ter um pouco do talento do pai, mas nenhum deles, por opção, quis seguir carreira artística. Até porque o próprio Tony, em reuniões de família, contou para os filhos tudo o que ele passou para chegar até onde está. Sua última aparição foi na última novela das 9, Terra e Paixão, onde ele brilhantemente interpretou o personagem Antônio La Selva. Um personagem, Antônio La Selva, uma espécie de um fazendeiro metido a coronel no interior do Mato Grosso do Sul, que passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Um papel de um homem ruim, um homem cruel, e que acabou sendo morto no último capítulo, injusto e merecido. E foi justo e merecido porque o país inteiro torceu contra o personagem, não contra o ator, é claro, porque o personagem é uma ficção. A interpretação de Antônio La Selva rendeu a Tony Ramos mais pontos no seu currículo. A novela Terra e Paixão atingiu
os picos mais altos também de audiência, na faixa nobre das 9 em diante, depois do Jornal Nacional, quebrando na briga pelo Ibope, Record, SBT, Bandeirantes e até a própria Rede TV, com shows de prêmios para atrair as pessoas, e nem assim, mesmo assim, a Globo não foi superada. Ele interpretou o Antônio Laselva e era fortíssimo candidato a ganhar nos melhores do ano no final na Rede Globo Televisão. Ele já ganhou aquele troféu dos melhores do ano umas 10 vezes. E desta vez agora, já não mais sob o comando do Faustão, que já deixou a Globo, todo mundo sabe, sob o comando o âncora Luciano Huck, quando todos pensavam que pelo personagem Antônio Laselva na novela Terra e Paixão, ele poderia levar o troféu, quem levou foi um ator que fazia um outro personagem na novela das 7. E o Brasil inteiro acabou opinando que isso foi coisa arranjada para incentivar os novos talentos, porque Tony já ganhou 10 vezes esse troféu. E a humildade, a simplicidade de Tony foi tanta que quando ele ouviu o nome do colega, que era bem mais jovem do que ele, ser anunciado como vencedor dos melhores do ano, ele foi o primeiro a se levantar, bater palmas e pediu a Luciano Huck para ir lá na frente, pegar o microfone e fazer as considerações para o moço, dando a maior força, dizendo que ele mereceu, com justiça, etc. e tal, que era um grande talento e que ele ia ainda galgar ainda as escadarias para atingir os píncaros da glória, dando a maior força para o novo ator. Isso é humildade, isso é a personificação da modéstia e da simplicidade. E mostrou que com isso também ele não é egoísta, que o sol nasceu para todos e que outros também merecem ser coroados. Falamos aqui hoje de Tony Ramos. Teria vontade de falar muito mais de tantas coisas, mas conseguimos reunir aqui o que há de melhor da vida dele. Tony Ramos já passou dos 70 anos e continua sendo um grande exemplo e firme ali na Rede Globo de televisão. E continua sendo o mesmo Tony humilde que um dia saiu do interior de São Paulo. Eu sou André Pacheco e volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do quadro Conte a Minha História. Um forte abraço e até lá!